Galera, a gente está vivendo um dos momentos mais top do mundo cripto. O Bitcoin bateu a máxima histórica e está valendo aí quase 700 mil reais. Esse mundo está crescendo demais e por mais que eu faça 2 vídeos sobre cripto por mês desde 2021, ainda tem muita gente perdida. Então hoje eu quero fazer um aulão completo para você entender tudo sobre esse negócio de criptomoeda. Vamos começar do começo, galera. Para isso a gente vai ter que voltar lá atrás em 2008. Caso você não saiba, em 2008 teve uma crise absurda no mundo financeiro por causa de uma mancada dos bancos lá dos Estados Unidos. Eu vou tentar explicar aqui de uma forma bem simples, tá? Vamos lá. Para quem não sabe, o mundo dos investimentos funciona mais ou menos assim. Uma pessoa chega no banco e investe uma grana, ou seja, empresta uma grana para o banco, para depois o banco devolver esse dinheiro com juros. Então lá em 2008 nos Estados Unidos, faz de conta que uma pessoa chegou lá e investiu $1.000 no banco. Um ano depois, o banco devolvia 1.100, por exemplo. Aí você pensa, ué, mas por que os bancos precisam de dinheiro se eles são tão ricos, né? Na verdade, não é que os bancos precisam de dinheiro, é que eles gostam disso porque eles usam esse dinheiro que as pessoas investem para emprestar para os clientes e depois ganhar mais dinheiro em cima ainda. Quando você vai no banco e investe R$1.000, o banco pega esses R$1.000, empresta para alguma pessoa que está precisando de empréstimo, né? E cobra juros bem altos. Então uma pessoa vai pegar esses R$1.000 emprestado com o banco, só que depois vai ter que devolver 1.500. Aí o banco desses 1.500 pega 400 conto para ele e me devolve 1.100. Ou seja, eu emprestei 1.000, depois eu ganhei R$100 de juros. Beleza. O banco não usou nenhum dinheiro deles e ganhou 400, porque ele emprestou o dinheiro que eu investi lá para alguém e depois pegou de volta com lucro e me devolveu uma parte com lucro também. Então, por que eu estou falando isso? Você tem que entender que quando você investe no banco, o banco não guarda aquele dinheiro num cofre. Ele pega aquele dinheiro que você está investindo e empresta para outra pessoa. Só que lá em 2008, os bancos começaram a fazer uma besteira muito grande, que foi começar a emprestar dinheiro para todo mundo, até para as pessoas que estava na cara que não ia conseguir devolver aquela grana. Então imagina que as pessoas investiam, os bancos pegavam essa grana e emprestavam para todo tipo de gente lá dos Estados Unidos, para que eles pagassem conta, para que eles pudessem investir em imóveis, para que eles fizessem o que eles quisessem, né? Só que aí começou a ter um problemão lá nos Estados Unidos no setor imobiliário. E, resumindo aqui bem, tá? Tô simplificando bem aqui, tá, galera? Os Estados Unidos começou a entrar numa crise do caramba e as pessoas começaram a empobrecer muito, perder o emprego e não conseguiram mais devolver o dinheiro que eles pegaram do banco emprestado, não conseguiram pagar o banco. Agora, se as pessoas não devolvem a grana que pegaram emprestada do banco, o banco não vai conseguir devolver a grana para os investidores que investiram lá. E aí começou a gerar um desespero em todo mundo lá. As pessoas viram que a crise estava se aproximando e foram correndo para tirar o dinheiro do banco antes que alguma coisa desse ruim. Só que lembra que eu falei que quando você investia no banco, quando você investe no banco, a grana não fica lá no banco. Ela é emprestada para as outras pessoas. Então, todo mundo correu para o banco para sacar o dinheiro e a grana não estava lá. E isso gerou um problema que é conhecido como corrida bancária, que é quando todo mundo começa a correr para o banco para sacar o dinheiro. Só que o dinheiro não estava no banco, justamente porque ele tinha sido emprestado para outras pessoas que não devolveram. E aí começou uma crise enorme, uma das maiores crises econômicas da história, porque imagina que você está em crise, o país está em crise, você precisa comer, você precisa pagar sua conta, e quando você corre lá no banco, cadê tua grana? Não está lá. Aí um monte de gente perdeu o emprego, um monte de gente se suicidou, um monte de gente virou morador de rua e a treta foi terrível. E sabe quem não se prejudicou com isso? Os bancos. Tirando um banco grande lá que quebrou, o governo dos Estados Unidos ajudou os bancos,
os diretores continuaram ganhando dinheiro, bônus, salário, e só a população se lascou e perdeu tudo. E aí foi nessa hora que a população começou a ficar muito irritada, tanto com os bancos quanto com os governos, porque todo mundo estava se lascando por causa de uma cagada do banco, só que ao mesmo tempo os bancos ficaram de boa e o povo se ferrou, a população empobreceu, né? E aí alguém começou a perguntar, peraí, por que o nosso dinheiro tem que ficar no banco? Por que a gente é refém dos bancos? Por que a gente depende do banco para investir? Por que eu preciso pedir autorização para o gerente para poder sacar uma coisa e eu não posso ter autonomia e liberdade para fazer o que eu quiser o tempo todo? E aí foi nessa hora, nesse momento de crise, que alguém, uma mente brilhante, uma das pessoas mais inteligentes que já pisou nesse mundo, resolveu criar um negócio chamado criptomoeda, que são ativos digitais que podem ser usados como dinheiro para que a gente não dependa mais dos bancos, não dependa mais dos governos e a gente possa fazer a própria custódia, a guarda, a administração. Eu cuidar do meu dinheiro em vez de o banco cuidar do meu dinheiro. Aí em 2008, um cara chamado Satoshi Nakamoto, que até hoje ninguém sabe quem é esse cara, ele criou um negocinho chamado Bitcoin, que é como se fosse uma moeda digital, só que ela roda, galera, em uma plataforma que não tem dono. É um negócio chamado blockchain. E esse negócio foi muito, mas muito revolucionário. A primeira coisa que essa pessoa, né, Satoshi Nakamoto, pensou é que as criptomoedas não podiam ficar num banco, porque elas foram criadas justamente para a gente ficar livre dos bancos e não ser mais refém deles. Por isso que eu falo todo mês aqui, se você compra criptomoeda em banco, você é muito anta, cara, porque a criptomoeda ela foi criada para você ficar livre do controle do banco, e aí o besta vai lá e compra cripto no banco, mas tudo bem. Como as criptomoedas são ativos digitais, é um negócio virtual. Não tem como eu guardar na carteira ou embaixo do colchão. Não, eu preciso de um lugar, uma plataforma onde esses ativos digitais vão ficar. E esse lugar não podia ter dono. Não podia ser do governo, não podia pertencer a nenhum banco e nem podia pertencer a uma empresa. Por quê? Porque um dos fundamentos do Bitcoin é a descentralização, ou seja, o Bitcoin não pode ser centralizado na mão de ninguém, de nenhum banco, de nenhum governo. E cada pessoa que tem Bitcoin vai cuidar do seu Bitcoin e fazer o que quiser com elas. Pensa no seu real hoje. Ele está totalmente centralizado lá no banco. Ele fica lá, você transfere para lá, você manda de lá para outro banco, você tem um gerente que cuida. Se o banco quebrar e o seu dinheiro estiver lá, você pode se lascar, porque o seu dinheiro está nas mãos do banco. Foi o que aconteceu nos Estados Unidos em 2008. A grana da população estava no banco, o banco fez asneira, todo mundo perdeu o dinheiro que estava lá. Então, o Bitcoin, ele tinha que ficar numa plataforma que não pertencia a ninguém. E uma coisa, o da hora, né, que é a blockchain, é um negócio que não é de ninguém e ao mesmo tempo é de todo mundo. Mas como criar um negócio assim? Galera, eu não faço a menor ideia. Mas o Satoshi Nakamoto conseguiu criar, e é um negócio chamado blockchain, que é como se fosse uma plataforma global onde ficam armazenadas todas as criptomoedas. Pode parecer papo de doido, né? Mas hoje as maiores empresas do mundo e até os governos já estão usando a tecnologia blockchain porque ela é muito melhor, é muito mais rápida, é muito mais segura. Tanto que você já deve ter ouvido falar do Drex, né? O novo real digital aí, né? Tem vídeo aqui no canal sobre isso, inclusive. E vai ser um real que vai ficar na blockchain. Só que diferente das criptomoedas, o Drex vai ser controlado pelo governo. Então parece uma criptomoeda, mas não é. Porque ele continua sendo um negócio mais tecnológico, só que vai ser controlado pelo governo. E isso é uma coisa ruim. E a ideia do Bitcoin é justamente o contrário disso. Aí beleza. Então, entre ali 2008 e 2009... foi criado o Bitcoin, que foi a primeira criptomoeda, né? E é chamada de criptomoeda porque é uma moeda digital, virtual,
que usa a tecnologia da criptografia, que é um negócio muito mais avançado, tá, mais seguro e mais tecnológico do que o dinheiro que a gente usou a vida toda. No começo, ninguém botava muita fé no Bitcoin. Achava que era golpe, achava que era modinha, achava que era esquema pirâmide. Então lá atrás, em 2008, o Bitcoin valia tipo assim, 0,00001 real. Não valia praticamente nada, nem um centavo, porque ninguém achava que ia dar certo. Só que com o passar do tempo, as pessoas começaram a usar o Bitcoin, principalmente as pessoas que estavam de saco cheio das mancadas e do controle dos bancos e do governo, né? Então, que ficava sempre querendo controlar e se meter na nossa vida e controlar a nossa vida. Só que quanto mais gente começou a usar e aceitar o Bitcoin como moeda para você fazer pagamento e tal, mais ele começou a valorizar. E aquele negocinho estranho, esquisito, né, chamado Bitcoin, que valia menos de 1 centavo em 2008, foi crescendo, 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 sendo cada vez mais usado no país, em vários lugares do mundo, por pessoas, por empresas, né? E hoje, aí cada Bitcoin bateu o recorde e hoje está valendo aí quase 700 mil reais. E isso porque as pessoas perceberam que ele não era uma porcaria, mas era um negócio sério, um negócio revolucionário, que veio, de certa forma, para substituir o dinheiro com algumas vantagens. Então, primeiro tem a questão da descentralização, porque ele não pertence a nenhum banco, governo, nem empresa. Segundo, por exemplo, porque ele é um ativo global. Então, se você tem Bitcoin, galera, você pode ir para qualquer lugar do mundo sem ter que ficar convertendo seus reais para dólar, euro, libra. Você pode comprar qualquer coisa ao redor do mundo usando Bitcoin em qualquer país. Bitcoin é um ativo digital que pode ser usado como moeda para pagamento de um monte de coisa. Eu mesmo já fiz vídeo no meu Instagram mostrando eu indo aqui no dia, o supermercado aqui, comprar leite e banana, caramba, e paguei com Bitcoin. Isso já é uma realidade, galera. Por isso que tem muita gente que chama o Bitcoin de ouro digital. Pensa no ouro. Ouro é o ativo mais valioso do planeta Terra, galera. Em qualquer lugar do mundo, o ouro é ouro. Então, você pode comprar e vender coisa usando ouro, certo? Bitcoin é a mesma coisa. Nem o Bitcoin nem o ouro são uma moeda de papel ou uma moedinha. Não, mas eles são ativos que têm um valor muito alto e quanto mais o tempo passa, mais valioso ele se torna. Só que o ouro dá para você pegar na mão. Essa aliança, por exemplo, é de ouro. Só que o Bitcoin, ele não dá, porque ele é um ativo digital que você guarda numa corretora que vai usar a blockchain ou numa carteira de criptomoeda. Aí, vamos continuar. Com o passar do tempo, as pessoas aí perceberam que o Bitcoin era um negócio sério, revolucionário, então começaram a surgir outras criptomoedas além do Bitcoin, cada uma com uma função diferente. E essas outras criptomoedas são chamadas de altcoin, que é a abreviação de Alternative Coin, ou moeda alternativa. Bitcoin é o Bitcoin. Bitcoin, só ele é Bitcoin, é a primeira, é a maior, é a mais importante. Só que aí, as criptomoedas alternativas que foram criadas foram chamadas de altcoin. Então, tem algumas aí bem famosas, como Ethereum, que é a segunda cripto mais valiosa do mundo. Depois tem BNB, Solana, XRP. Cada uma tem características específicas e elas podem ser usadas por empresas e ramos de negócios específicos. Então, depois do Bitcoin, que era uma moeda para substituir o dinheiro, começaram a surgir criptomoedas com utilidades diferentes. Mas aí você me pergunta, Duda, como é que eu faço para comprar uma criptomoeda se ela não é vendida no banco? No começo não era, hoje é. E olha que coisa interessante. Lembra que eu falei que as criptomoedas foram criadas para você não depender mais do banco? Tá. Os bancos odiavam criptomoeda. Eles tinham todo um discurso ali falando que criptomoeda era uma porcaria, que era uma armadilha, que era modinha. Nenhum banco gostava de criptomoeda, porque a criptomoeda foi feita para você não ficar só com teu dinheiro no banco. Só que com o tempo, os bancos viram aí que as criptomoedas não paravam de crescer, que estavam mudando o mundo, né? E que muitas pessoas já estavam parando de usar dinheiro e começando a usar criptomoeda. Então o que eles fizeram? Mudaram o discurso. Os mesmos bancos aqui metiam pau nas criptomoedas, hoje estão vendendo criptomoeda dentro do aplicativo deles.
E isso só comprova que criptomoeda não é modinha. É um negócio sério que veio sim para ser uma alternativa ao dinheiro normal. Tanto que tanto o governo dos Estados Unidos quanto o próprio governo aqui do Brasil estão com um projeto para começar a investir e montar uma reserva de Bitcoin para eles terem guardado Bitcoin. O governo do Brasil e dos Estados Unidos está pensando nisso. Mas enfim, galera, as cripto não foram feitas para ser comprada em banco, então lá no começo as pessoas compravam criptomoeda uma das outras. Elas pagavam um valor para a pessoa que tinha Bitcoin e a pessoa transferia para a carteira daquela outra pessoa um pouco de Bitcoin. Só que como isso começou a crescer muito, começaram a surgir as exchanges, que são corretoras de criptomoeda. É um lugar que reúne pessoas que querem comprar e vender criptomoeda. E dentre as corretoras, a Binance, que é a empresa aqui que eu tenho parceria, é a maior corretora de criptomoedas do mundo. Então lá você vai encontrar mais de 400 criptomoedas que você pode vender, que você pode comprar, porque lá tem milhões, acho que tem quase 300 milhões de clientes, se não me engano, a Binance, tá? Ela é a maior e ela é também considerada uma das mais seguras corretoras, né? Então, você pode comprar ou vender e pode manter suas criptomoedas lá, para você fazer o que você quiser, quando você quiser. Mas peraí, Duda, você não falou que as criptomoedas eram descentralizadas e não ficavam guardadas em nenhum governo, em nenhum banco, em nenhuma empresa? Sim. Por isso que existem as carteiras de criptomoeda, como essa daqui da Ledger, por exemplo, tá? Que são tipo um dispositivo que você usa para fazer a gestão das suas criptomoedas em vez de deixar ela num banco ou numa corretora. Por exemplo, você pode deixar suas cripto na Binance? Pode. Só que você pode comprar na Binance e mandar para sua carteira para você fazer a custódia e só você poder mexer nelas, né? Então, a Binance é uma corretora que te dá liberdade total para você fazer o que você quiser, porque as criptomoedas foram criadas para você ter essa liberdade. Então, por mais que você tenha conta na Binance e compre cripto por lá, você pode tirar elas e mandar para sua própria carteira de criptomoeda para você fazer a sua custódia e só você poder mexer. Isso é uma coisa que os bancos não permitem. Por quê? Porque o banco quer ter você sob controle, né? Eu, por exemplo, eu tenho uma grana na minha conta lá da Binance, só que a maior parte das minhas criptos não estão lá, estão na minha carteira aqui da Ledger. Então, assim, eu sou 100% responsável e guardo as minhas criptos de uma forma que só eu tenho acesso. É minha, eu tenho a liberdade, a autonomia para fazer o que eu quiser. Isso é legal porque assim como um banco pode quebrar e sumir com o seu dinheiro, uma corretora também pode quebrar. Ou ela pode ser invadida e você perder as cripto que você estava guardando lá na corretora. Isso aí já aconteceu algumas vezes com algumas corretoras que foram invadidas aí por hackers, né? Eles roubam milhões e às vezes a corretora quebrou e não conseguiu reembolsar os clientes que tinha cripto lá. Por isso que o ideal é você mandar suas cripto para a sua própria carteira. Eu deixo uma parte na Binance, porque a Binance é uma das corretoras mais seguras do mundo. Lá eles investem muito em segurança, em criptografia, e ela é a única corretora do mundo, galera, que tem uma reserva de emergência de 5 bilhões de reais para reembolsar os clientes caso algum dia eles sofram algum ataque. Mas o ideal é sim você comprar e vender pela Binance, mas se você tiver um valor mais alto de cripto, mandar para uma carteira igual a essa, que também é chamada de Cold Wallet, ou carteira fria, como essa aqui da Ledger, tá? Só um ponto importante, galera. Quando você manda suas criptomoedas para uma carteira, você vai ter uma senha, e se você esquecer essa senha, já era. Você pode perder tudo. Teve gente que perdeu milhões de reais porque mandaram as criptomoedas para uma carteira, só que depois esqueceram a senha. Não tem o que fazer, porque quando você usa uma carteira, a responsabilidade é toda sua e não tem ninguém para te ajudar. Não tem, eu vou ligar para o gerente. Não, você que é o gerente agora, né? Então, se você perder a senha, senta e chora. Por isso que tem muita gente que ainda prefere deixar as criptomoedas lá na Binance. Agora vamos falar sobre os tipos de criptomoeda. Vamos lá, os principais são Bitcoin, que foi a primeira e até hoje é a maior e mais importante criptomoeda que existe.
Aí depois, como eu falei, foram criadas as altcoins, que são todas as outras criptomoedas sem ser o Bitcoin. Bitcoin é o Bitcoin, as outras são altcoins. Então tem Ethereum, ADA, BNB, Solana, XRP, tem um monte, cara, tem centenas de milhares de criptomoedas, né? E muitas delas são muito relevantes e interessantes, outras são menos interessantes, de acordo com o projeto e qual que é a utilidade dela no mundo, tá? Aí a gente tem um outro tipo que são as chamadas meme coin. Meme coins são criptomoedas, galera, literalmente criada a partir de um meme, de uma piadinha da internet. São criptomoedas que normalmente não servem para muita coisa, mas que podem valorizar se muita gente começar a comprar ela, né? Então a gente tem a Shiba, Doge, Baby Doge, Meme, Pepe, Dog. São criptomoedas criadas por causa de algum meme, algum desenho, alguma coisinha, alguma besteira da internet. E assim, elas servem para alguma coisa? Normalmente não. Mas se muita gente começar a comprar, elas podem valorizar. Aí a gente tem também as chamadas shitcoin, que literalmente querem dizer moeda de merda. Ou seja, a criptomoeda que não serve para porcaria nenhuma, foi criada por alguém que não tinha o que fazer da vida. Mas, assim como a meme coin, se muitas pessoas começarem a falar e comprar essa shitcoin, elas podem valorizar sim, mesmo sendo uma moeda de merda. Stablecoin é uma outra categoria aí de criptomoeda, né? Que são criptomoedas que elas são pareadas a alguma moeda fiduciária. Duda, não entendi nada. Vamos lá. É uma criptomoeda que ela tem o mesmo valor de alguma moeda que existe no mundo, como real, dólar, euro, peso mexicano ou até mesmo euro. Então, vamos pegar algum exemplo aqui, vai. A USDT ou a FDUSD são stablecoins, que são, quer dizer, moeda estável, né? Que são pareadas ao dólar. Então elas sempre vão ter o mesmo valor que o dólar tiver. Se o dólar vale R$6, cada USDT ou FDUSD vai valer R$6. Se o dólar cair para 5, a USDT vai valer 5 e por aí vai. Então tem stablecoin que é baseada no valor do real, no valor do euro, e vão sempre valer o mesmo que o euro vale. Stablecoin é uma criptomoeda que tem sempre o mesmo valor, a mesma cotação de alguma outra coisa. Por exemplo, tem uma criptomoeda chamada PAXG, que é uma cripto que tem sempre exatamente o mesmo valor do ouro. Então, se você quiser investir em ouro, mas não quiser ter uma barra de ouro na tua casa, você pode investir nessa cripto que tem sempre a mesma cotação da onça de ouro, né? Onça Troy, que eles chamam, ou do dólar, ou do euro, entendeu? E aí, enfim, galera, tem vários tipos de criptomoeda. Hoje em dia, tem um que está bem alta, que são os fan tokens. Token é alguma coisa, é parecido com criptomoeda, tá? Enfim, né? Então, fan token é uma cripto que é muito usada, por exemplo, pelos times de futebol. O Barcelona tem fan token, o PSG, o Santos, o Flamengo. Eles lançaram um token do time e quem tem esse token deles, ou essa cripto, pode ganhar benefício, pode ter desconto no ingresso ou na camiseta do time. Quer ver um negócio muito louco, galera? Hoje em dia, tem criptomoedas que são usadas em jogos de computador ou de videogame. Se você tem mais de 30 anos, você deve lembrar do Sonic, né? Você lembra que você ficava correndo com o Sonic pegando um monte de anel? Aí no final da fase mostrava quantos anéis você pegou? Tá. Imagina que hoje, em vez de anéis, lá dentro do jogo, você sai correndo e vai pegando o máximo de criptomoeda possível. E aí no final do jogo, você pode vender suas criptomoedas e transformar isso em dinheiro. Isso é um bagulho louco, pessoal. Quanto mais gente jogando, mais aquele token do jogo vai valorizar. E quanto mais a pessoa jogar, mais tokens ela pode ganhar e depois converter em dinheiro. Foi o que aconteceu em 2021. Eu investi uns R$100 num token chamado AXS, que era o token de um jogo lá, né? O negócio bombou tanto, galera, que aquele token valorizou mais de 16.000%. E aqueles R$100 que eu investi viraram 16 mil reais. É um bagulho louco, né, galera? Enfim, tem muita coisa nesse mundo, mas você precisa estudar, precisa entender, não fazer besteira, porque assim como tem muita gente ganhando, tem muita gente leiga perdendo dinheiro, porque vai no papo dos outros sem entender como que esse mercado funciona. Agora, como que uma criptomoeda valoriza? Aqui a gente tem um ponto importante, tá?
Eu já falei aqui que tem criptomoeda que é muito útil, relevante e importante no mundo, mas tem criptomoeda que não serve para nada. E é aqui que muita gente começa a falar asneira. Vamos lá. Como tem muita criptomoeda inútil, tem muita gente que acha que toda criptomoeda é inútil, quando na verdade a maioria tem utilidade. Por exemplo, o Bitcoin. Ele é usado em praticamente todos os países do mundo. Tem país que já tem o Bitcoin como moeda oficial do país. Tem projeto do governo aqui do Brasil que quer começar a aceitar Bitcoin como forma de pagamento até para você pagar imposto. Tem um monte de empresa no mundo, galera, que nem Disney, Tesla, Microsoft, Mercado Livre, que já usa Bitcoin. Tem um monte de gente aqui no Brasil, principalmente nessa área de TI, que já está recebendo salário em Bitcoin em vez de receber em reais, né? Agora, o governo dos Estados Unidos e do Brasil estão querendo fazer uma reserva com Bitcoin para eles. Então, todo mundo quer ter Bitcoin. Por outro lado, tem criptomoeda que não serve para nada, mas que também podem valorizar. Então, como que uma cripto pode valer mais? Primeiro, quanto mais pessoas comprando uma cripto, mais ela vai valer. É a lei da oferta e da demanda. Se tem muita gente querendo alguma coisa, o preço dela vai subir. Se ninguém quer o negócio, o preço vai cair, porque ninguém está interessado, né? E se tem muita gente querendo comprar alguma coisa que é raro, ou seja, que tem pouco, né, que é escasso, aí que o valor daquilo pode disparar pra caramba. E é exatamente o caso do Bitcoin. O Bitcoin foi criado lá em 2008 e uma das regras do criador é que só haveria 21 milhões de unidades de Bitcoin no mundo. Então o Bitcoin não é infinito. Só tem 21 milhões de Bitcoin disponíveis no mundo. Então vai chegar uma hora que ele vai acabar. E quem tiver investido vai se dar bem. Quem não tiver, vai chorar. Tem criptomoeda que é ilimitada, tem criptomoeda que tem trilhões de unidades, mas o Bitcoin, ele é tão valioso justamente porque ele está acabando. Então, quanto mais as pessoas falam e compram Bitcoin, mais ele vale. E isso aí vale para outras cripto também. Pode ser até uma meme coin. Se alguém criar uma meme coin e todo mundo começar a falar dela e querer comprar, o preço dela pode disparar. Isso aí já aconteceu com a Shiba, com a Doge, com a Baby Doge, com a Pepe. Elas não começaram ali, não valia nada quando elas foram criadas, né? 0,00001 centavo, né? Mas, como muita gente, inclusive gente famosa, começou a divulgar elas, o preço dela começou a subir e elas deixaram muita gente milionária, tá? Outra coisa que pode fazer uma cripto valorizar é a utilidade dela. Para que serve essa cripto? Se for uma cripto muito boa e útil, que serve para alguma coisa importante, as pessoas e as empresas podem começar a usar elas. E isso pode fazer a cripto valorizar. Por exemplo, a cripto XRP é muito usada no mundo todo pelos bancos Santander. A Disney e a Nike já têm parceria e usam muito a criptomoeda Polygon, que o Nubank também usa pra caramba. A cripto Solana é usada pelo Google. Cada empresa pode escolher uma cripto e começar a usar, trabalhar, né? Usar ela como forma de pagamento ou para fazer transação. Tem várias utilidades. Por exemplo, tem uma cripto chamada Chiliz, que está sendo usada como forma de pagamento de salário de atleta de futebol. Já teve jogador famoso que ganhou prêmio em criptomoeda Chiliz. Tem criptomoeda que é patrocinadora da Fórmula 1, do UFC e por aí vai. Então tem muito tipo de criptomoeda com várias utilidades e aplicações diferentes. Aí você me pergunta, Duda, mas ainda vale a pena investir nisso? Galera, por mais que criptomoeda esteja em alta, ainda tem pouca gente que investe nisso, comparado com o tanto de gente que tem no mundo. Esse mercado ainda tem muito para crescer. Por exemplo, o Bitcoin valia menos de R$1 e hoje ele vale 100 mil dólares. Mas tem gente que acha que o Bitcoin pode valer mais de $1 milhão um dia. Esses dias eu vi um artigo do Banco Central da Europa falando que é possível que um dia o Bitcoin passe de 10 milhões de dólares. Então, ainda tem muita coisa para acontecer e você tem duas opções. Ou olhar para trás e ficar triste, porque não, né, se lamentando, né, porque não investiu antes, ou você pode olhar para frente e ver o tanto que as criptos ainda podem crescer. Assim como hoje tem muita gente que se arrepende de não ter investido lá atrás,
Pode ser que daqui a 2, 3, 5 anos, o Bitcoin pode estar valendo mais de $1 milhão e você vai ficar triste por não ter começado hoje, né? E, além disso, as criptomoedas, galera, estão crescendo demais, principalmente com o lançamento dos ETFs de criptomoeda na Bolsa de Valores dos Estados Unidos, que é a maior bolsa de valores do mundo. Isso é um negócio mais técnico, né? Mas, enfim, desde que eles lançaram o ETF de Bitcoin e Ethereum, o mundo cripto disparou. E agora eles estão querendo lançar o ETF da Solana, estão querendo lançar o ETF da XRP. Então pode ser que a gente ainda esteja no começo e muita gente está pensando que a gente já está no fim. Então eu acho assim que ainda é uma boa e é um mercado muito promissor daqui para frente. Agora, pessoal, vamos lá, ó. As criptomoedas já estão mudando o mundo, tá? Eu acho que é ótimo investir, só que o grande erro é você querer aplicar seu dinheiro num negócio que você não entende, que não sabe como funciona. Por exemplo, criptomoeda é um investimento de renda variável. Então, assim como ações, fundo imobiliário, dólar, ouro, elas têm altas e baixas. Tem hora que é um momento de alta, tem hora que é um momento de baixa. Olha os fundos imobiliários, por exemplo. Eu gosto pra caramba, mas a gente tá num momento de queda e tá caindo o preço e tem muita gente agoniada. É normal. Por isso que é renda variável. Tudo que sobe, uma hora cai. Mas tudo que cai, uma hora pode subir. Para mim, os dois maiores erros das pessoas que querem ganhar dinheiro com cripto é, primeiro, comprar cripto sem entender o que é uma cripto. E o segundo é comprar cripto quando ela tá em alta, quando ela tá cara, e depois, quando começar a cair, ficar agoniado e vender. E esse é o padrão do brasileiro sem noção. O cara mete o pau em criptomoeda, aí quando sai na TV, Bitcoin bateu o recorde, tá valendo 700 mil, aí o cara quer comprar. Só que, como tudo que sobe uma hora cai, quando a criptomoeda começa a cair, o besta fica agoniado e vende. Depois sai por aí falando que perdeu dinheiro. Não é que ele perdeu dinheiro, é porque foi burro, né? Cara, investimento de renda variável, você pode comprar quando você quiser. Mas o ideal é você comprar quando está em queda, porque aí você vai pagar mais barato, e vender quando ela está em alta, porque aí você vai comprar barato e vender caro e vai ter lucro. Mas não dá para contar o tanto de gente que faz justamente o contrário. Por isso que eu falo que o primeiro passo é estudar para você não fazer burrice, tá? Para saber onde investir, qual que é a melhor opção, onde você vai guardar, qual é o momento ideal, como fazer, enfim. Aqui no canal tem mais de 100 aulas, galera. 2 aulas por mês, desde 2021, sobre criptomoeda eu faço. Como comprar, como vender, como sacar, como transferir, como deixar rendendo, quando investir, o que é bull market, bear market, enfim. Cara, eu sempre falo uma frase aqui que é assim: o burro só quer saber ganhar dinheiro. O inteligente, ele quer ganhar dinheiro e conhecimento. Então, se esforça para aprender, galera. Assiste vídeo, aula, lê livro, vê podcast de especialista, artigo na internet. A Binance, por exemplo, tem o Binance Academy, que é uma plataforma de graça ensinando tudo sobre cripto. No meu canal Pobre Show, né, de segunda-feira tem o meu programa Pobre Show e de terça o Michel Mendes, ele faz aula de graça lá, toda terça-noite ensinando tudo sobre criptomoeda. Mas tem gente que não aprende e faz tudo errado. Depois vai chorar e vai falar que criptomoeda é pirâmide. Não, sei que foi burro mesmo e investiu sem saber. Então, pra gente finalizar, galera, aqui no canal tem mais de 100 aulas explicando tudo, mas se você quer começar a investir em cripto, eu vou ensinar rapidinho aqui. Só lembra que criptomoeda é um investimento de renda variável, então pode ter lucros, mas também pode ter perdas. Então, só é indicado para quem já está com a vida financeira em ordem, já tem reserva de emergência, já tem uma grana na renda fixa e quer migrar uma parte do seu dinheiro, do seu patrimônio, em criptomoeda, estando disposto a correr risco para tentar ter uma rentabilidade maior, tá? Então, para começar, você tem que abrir conta na Binance, que é a maior corretora do mundo. É só clicar no link aqui da descrição e eu vou deixar no primeiro comentário, tá? Aí, se você abrir conta na Binance pelo meu link, além de ser de graça, você vai ter 10% de desconto nas taxas pelo resto da vida, tá? Aí, beleza. Baixou o aplicativo, abriu conta, já fez a verificação e tal, você vai vir aqui nas configurações e vai deixar o aplicativo no modo Pro, para ficar igual o meu aqui que vai aparecer na tela, tá? Depois que você fizer tudo, você vai ter que enviar uma grana para a Binance para poder comprar as criptomoedas, né? Então, aqui na tela inicial,
você vai clicar em depositar, depois você vai escolher aqui BRL, que é a abreviação de real, Pix, vai escolher o valor, vai gerar o código Pix e vai mandar a grana para cá. É só você ir lá no teu banco, vai copiar o código Pix e vai mandar aqui. Vamos fazer um teste aí com R$100, por exemplo. Aí assim que a grana cair aqui no aplicativo da Binance, você vai clicar aqui nessa abinha chamada Trades. E aqui em cima vão estar os pares de criptomoeda. Tá vendo aqui onde está escrito BTC USDT? Você vai clicar aqui e depois você vai clicar aqui em cima na opção BRL para ver todas as criptomoedas que você consegue comprar direto com o seu saldo de reais. Vou dar um exemplo aqui com Bitcoin, tá? Mas o raciocínio é igual para qualquer criptomoeda. É só clicar aqui em BTC BRL, ou você pode digitar aqui em cima BTC BRL, que é a abreviação de Bitcoin, usando reais. Aí você vai clicar, depois você vai deixar aqui a opção Ordem a Mercado, que é para você comprar rapidinho na hora aqui. Você vai escolher o tanto do seu saldo que você quer comprar, pode ser 10%, 20%, 50%, e vai clicar em comprar. Pronto! Agora você já comprou. É só conferir o seu saldo aqui na aba Carteira. Você vai clicar aqui em Carteira e aqui onde vai abrir a visão geral, você vai ver todas as criptomoedas que você tem e o processo para fazer a compra de qualquer outra cripto é o mesmo. Se você vai vir aqui em Trade, e aí você vai clicar lá no par lá em cima. Se você quiser comprar Bitcoin, você vai ter que colocar a sigla do Bitcoin, que é BTC BRL. Se você quer comprar Solana, você vai colocar a sigla da Solana, que é SOL BRL. Se você quer comprar Ethereum, você vai colocar ETH BRL, que é comprar Ethereum usando o teu saldo de reais. E aí é só fazer a compra, coloca lá no Ordem a Mercado, escolhe o valor que você vai querer, clique em comprar, depois você vai lá na tua carteira para ver as criptomoedas que você tem. Então é isso, galera. Eu tentei fazer uma aula completa, mas não tão completa, porque esse assunto é muito amplo e ia dar horas se eu fosse falar tudo, tá? Então, para aprender mais, dá uma olhada nessas mais de 100 aulas que eu tenho numa playlist aqui do meu canal chamada Aulas sobre Criptomoedas. Tem coisa pra caramba, tá? Se você quiser saber como abrir conta na Binance, como enviar dinheiro pra lá e como fazer tudo passo a passo, assiste as aulas dessa playlist menorzinha aqui. Se você quiser ver um aulão completo sobre o aplicativo da Binance, assiste essa outra. Aqui tem uma aula sobre 40 criptomoedas interessantes que eu investi no começo do ano e aqui alguma outra aula que pode ser útil pra você. Tamo junto, galera! É nóis!